tudo bem? E aí, como é que vocês estão, hein? Olha só, nós já tivemos aulas então sobre origens da monarquia, origens de Roma, né, até a monarquia, vimos lá como tudo aconteceu. Depois nós vimos sobre a república, né, que os plebeus e os patrícios se juntam, então derruba a monarquia, inicia uma república, os plebeus vão ficar sem muitos direitos, né, naquela sociedade, eles começam a pressionar então os patrícios para conseguir mais direitos. Olha só, para a gente melhorar, para a gente estudar, para a gente entender mais essa história, preste atenção nesse próximo videozinho aí, tá bom? Bons estudos! A República, período que vai de 509 a 27 a.C. Lembrando que a República é uma das principais contribuições da civilização romana antiga para a sociedade ocidental atual. A República, que tem como características principais a ideia do Estado público, ou seja, o Estado ele não tem um dono, ele não pertence a ninguém, e sim ele é público, composto por instituições. Este período da República Romana vai ficar marcado por grandes tensões e lutas sociais, especialmente entre as duas principais classes sociais da Roma antiga, que eram patrícios e plebeus, mas também aí já ocorrem algumas das revoltas escravistas. E também vai ser um período marcado pela expansão do território romano, ainda continuando a expansão que já havia iniciado lá no período monárquico, e vai ter as guerras púnicas contra os cartagineses. Então vamos aqui delinear algumas funções administrativas da República, lembrando que o princípio da República é justamente a divisão dos poderes, evitando a concentração dos poderes. Então são criadas divisões administrativas. Entre elas nós tínhamos o cônsul, que era dividido em dois cônsuls, o primeiro que administrava a cidade e o segundo cônsul que administrava o exército. Tínhamos também os pretores. Os pretores, que eram os responsáveis pela administração da justiça. Então, novamente aí, nós vemos que toda a administração da República ela é dividida, os poderes, a autoridade é dividida. Vamos ter também os censores aqui, que na verdade são aqueles que fazem o censo, ou seja, responsável pelos dados que o governo precisa obter de colheita, de população, de arrecadação de impostos. E falando em impostos, nós vamos ter também os questores, que são aqueles responsáveis pela arrecadação de impostos do governo romano, o famoso leão. Vamos ter ainda o cargo de edis, responsável pelo policiamento, então pela segurança pública, e também o ditador, que aqui não tem o contexto de ditadura do período contemporâneo, e sim o ditador como aquele que dita, aquele que orienta. E o ditador, inclusive, ele vai ser eleito por um período de 6 meses. Além das funções administrativas, serão criadas várias instituições administrativas, que é o que garante o funcionamento da República. O principal deles era o Senado. O Senado era um órgão vitalício, consultivo, formado principalmente pelos anciãos. Teremos também a Assembleia das Tribos, ou seja, uma organização aonde os líderes tribais irão se reunir para definir pontos importantes para a sociedade romana. Também nesse período será criada a Assembleia da Plebe, aonde a plebe é esta grande
majoritária classe social romana poderá ser representada e representar os seus anseios sociais. E temos também a Assembleia Centuriata, que é formada pelos centuriões, ou seja, por militares. Os membros do exército romano terão uma própria representatividade dentro do sistema republicano romano. Mas, sem dúvida alguma, a principal marca da República Romana é o período de tensão social e de conquistas da plebe. A plebe vai conquistar uma série de direitos a partir de sua luta. A primeira delas é o tribunato da plebe, ou seja, eles passarão a ser representados no governo romano, mas aqui ainda sem poder criar leis, mas eles vão ter a oportunidade de vetar leis, ou seja, proibir que leis que os prejudiquem entrem em vigor. Teremos também a Lei das 12 Tábuas, que vai garantir ao plebeu a segurança e a igualdade jurídica, ou seja, um crime cometido por um plebeu ou por um patrício será julgado da mesma forma. Outra conquista será a Lei Canuleia, que vai permitir o casamento entre patrícios e plebeus, que até então eram proibidos, justamente para evitar essa junção social e garantir esta definição e os privilégios patrícios. Mas a Lei Canuleia vai permitir, a partir daí, o casamento e, logicamente, a mistura. A Lei Licínia também, que vai garantir direitos políticos mais amplos aos plebeus. E, por final, a Lei Poetélia, que vai acabar com a escravidão por dívida. Muitos plebeus acabavam se tornando escravos devido às suas dívidas, principalmente após servir o exército e retornar com suas economias destruídas. E aí, pessoal, gostaram do videozinho? Eu peguei esse videozinho num canal no YouTube chamado História ao Quadrado. Achei bem legal para a gente estudar aqui um pouquinho também, tá? Espero que vocês tenham gostado, porque agora nós vamos fazer um jogo de palavras cruzadas. Vamos fazer um jogo de palavras cruzadas sobre até esse momento que nós estudamos aí da história do mundo romano, tá joia? Ó, boa sorte aí no seu jogo de palavras cruzadas e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.